Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, do verso 46 ao verso 49. Quero trazer essa palavra ao seu coração, para você, e trazer alguns pontos que, lendo essa palavra, eu disse que esse mesmo texto também existe em Mateus, mas é Lucas capítulo 6. Eu preferi usar a versão do Dr. Lucas, porque ele vai trazer algo mais específico para a gente trabalhar aqui essa noite. Diz assim a palavra do Senhor: porque me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E, no momento oportuno, vindo a enchente, arrochou-se o rio contra aquela casa, mas ela não pôde ser abalada, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrochando-se, vindo sobre ele os rios, uma grande tempestade contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar? Senhor Deus, pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para compreender a Tua palavra. Pedimos a direção do Seu Espírito Santo para nos fazer entender aquilo que o Senhor quer. É o que eu te peço nesse momento. Fala aos nossos corações, assim como o Senhor também falou no meu, para compartilhar com meus irmãos essa noite. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto é um texto muito conhecido. Nós já trabalhamos aqui no Congresso de Famílias, já falamos dele várias e várias vezes, e várias vezes ele sempre tem uma lição diferente. Eu não vim aqui de maneira alguma trazer para os irmãos, ou compartilhar com os irmãos, nenhuma novidade. E isso, por um lado, é muito bom, porque isso você pode ficar tranquilo, que se eu falar qualquer coisa do que você não já ouviu, você tem o direito de averiguar e saber se você tem a razão ou não. Mas o meu objetivo é trazer algumas coisas práticas para a nossa vida através desse texto. Jesus está diante do seu sermão, ele está ensinando os seus discípulos, falando com toda a multidão. Isso você vê bem localizado em Mateus capítulo 7. Jesus está finalizando os seus ensinamentos, e ao chegar ao final deles, ele vai trazer essa palavra: que todo homem que ouve as suas palavras e as pratica, é comparado a alguém. Eu gosto do jeito que Lucas escreve, porque vai falar que é comparado a alguém que foi construir uma casa sobre o solo, e quando ele chegou naquele ambiente, a galera que já construiu casa aqui sabe o que é isso. Eu nunca construí a minha, mas ajudei a construir a de um amigo ali, que está sentado ali, do pastor Hugo, e vi isso acontecendo, esse processo. Você faz o quê? Cava profundo, porque o seu objetivo é criar alicerces que sustentam tudo aquilo que você vai fazer em cima. Então, dependendo do tipo do solo, dependendo de como esse solo está, se ele é pedregoso, se ele tem um mangue por baixo, todas essas coisas, você vai ter que fazer muito trabalho, vai cavar e cavar fundo, porque você precisa encontrar, à medida que você está cavando, um alicerce, um lugar onde você vai poder colocar as suas ferragens, um lugar onde você vai poder parar, colocar concreto, poder encher e ficar tranquilo que no dia que o bicho pegar, a chuva vir, a sua casa não cai. Jesus está comparando um homem que ouve os seus ensinamentos e pratica com esse tipo de pessoa, com um construtor que é prudente, com um construtor que sabe o que está fazendo, com um construtor, com uma pessoa que tem uma visão de entender que em algum momento, obrigado meu irmão, que em algum momento da vida, pode acontecer alguma coisa, porque essa pessoa é bem precavida, ela faz os alicerces profundos. Jesus compara essa pessoa a um homem que ouve e pratica. Semelhantemente, ele faz a mesma coisa com aquele que ouve e não pratica. Aquele tipo de pessoa que está ouvindo Jesus o tempo todo, ouvindo músicas de Jesus, fazendo tudo a respeito de Jesus, Jesus vai comparar esse cara que não pratica, essa pessoa que não pratica os ensinamentos do Senhor, não dá vida a esses ensinamentos. Jesus vai dizer que essa pessoa
é semelhante a um homem que também construiu uma casa. Só que ele não quis cavar profundo. Ele chegou no alicerce, talvez olhou para o homem que cavou profundo e falou assim: isso dá muito trabalho, eu vou vir para cá. O tempo de construção é mais rápido, vocês concordam comigo? Porque ele não vai precisar cavar para dentro do chão. Então, o tempo é mais rápido, o recurso que ele vai gastar, o dinheiro que ele vai gastar é menor, e ele vai ter a casa dele mais rápido possível. Porém, tem uma coisa: aquele que ouve e não pratica é o tipo de pessoa que não está olhando para a vida de uma maneira de futuro, com a perspectiva do futuro. É alguém que não está olhando para a vida, entendendo que em algum momento a vida pode trazer sobre ela uma surpresa. Por quê? Quando essa pessoa ouve e não pratica, ela está dizendo para ela mesma: eu resolvo tudo na base do meu esforço, eu consigo fazer o que eu quero, e porque eu consigo fazer o que eu quero, vai ficar pronto rápido. Porém, um dia veio a chuva para esse cara, e a casa dele caiu. A casa dele foi destruída, não sobrou nada. Jesus usa essas duas alegorias, esses dois exemplos, para falar de dois tipos de pessoa. E aí, logo de primeiro, eu quero trazer um ponto para você pensar junto comigo. São poucos os pontos, tá? Quero trazer um ponto para você pensar comigo. Que só ouvir as palavras de Jesus não muda a vida de ninguém. Só ouvir as palavras de Jesus não traz mudança nem para mim e nem para a sua vida. Ouvir as palavras de Jesus sem pensar ou cogitar a possibilidade de colocá-las em prática é auto-engano. É alguém que está se enganando consigo mesmo. E eu vou trazer Tiago para falar isso para a gente. Olha o que Tiago vai falar: não se limitem, porém, em ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois, se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, se esquece como era a sua aparência. E ele continua dizendo: se contudo observares atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Tiago vai associar a felicidade na vida com aquele tipo de pessoa que ouve as palavras do Senhor e as pratica. Isso porque caminhar com Jesus é um exercício prático. Toda pessoa que escolhe caminhar com Jesus está se matriculando na escola de Jesus, dizendo assim: Senhor, a escola, o ambiente da sala de aula é a vida, e eu vou entregar a minha vida para andar contigo. Sabe por quê? Quando Jesus vem sobre a minha vida e sobre a sua vida, Ele quer mexer nas suas relações que são reais, naquilo que realmente mexe com você, naquilo que realmente é a sua vida. Jesus não é aquela pessoa que está interessada simplesmente nos louvores que saem da sua boca. Ele está interessado no seu coração. E sabe qual momento Ele gosta de ver quem você é? No momento da discussão, no momento do conflito, no momento da briga, do momento a qual ninguém está olhando. Esse momento é o momento que o Espírito Santo de Deus está de olho em nós. E Ele começa a vasculhar o nosso coração, sabe para quê? Para encontrar no nosso coração a vontade dEle. E aí é nessas situações da vida em que a palavra e os ensinos de Jesus vão fazer sentido ou não. É nesses momentos que nós vamos conseguir perceber se somos como aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica, ou se somos como aqueles que ouvem a palavra do Senhor e não praticam. Porque só ouvir não muda nada. E aí, uma coisa que eu queria falar com você: ouvir e praticar é o único caminho que evita que nós sejamos destruídos. Viver uma vida que ouve Jesus e pratica todos os ensinamentos de Jesus é o único estilo de vida que temos
para não sermos destruídos. Volte comigo no texto, por favor. Olha o que o texto vai falar para a gente, no verso 48. Vai falar que esse homem construiu a casa dele, e ele, percebendo que na edificação, que tinha um problema ali, ele vai cavar profundo, ele abre a vala e vai para dentro da terra. Ele não quer saber, ele quer criar uma estrutura sólida para a vida dele. E quando ele faz isso, e ele acha a rocha, ele finca ali a sua vida, num determinado momento, que ele não sabe qual, a chuva vem, o rio cresce. Ele não estava contando com isso, mas já apareceu. E só porque ele tinha uma casa edificada na rocha, ele conseguiu permanecer, e não foi destruído. Lembrando uma coisa, isso não quer dizer que ele não sofreu e nem foi atingido pela enchente. Isso significa que ele não foi destruído. Por quê? A gente precisa lembrar de uma coisa que é clara, e você sabe mais disso do que eu. A vida, quem está vivendo essa vida, esse presente dado por Deus, tem que estar completamente alerta de uma coisa: ela vai surpreender a gente a qualquer momento. Pode ser pela morte de um parente, a doença de um filho, enfrentar uma dificuldade financeira, enfrentar um falecimento de alguém que se amava muito, perder, talvez aquilo tanto que você almejava, você vai fracassar e você não vai conseguir. E são nesses momentos difíceis que a vida nos propõe, é que Deus olha para nós, que a gente precisa perceber se nesse momento nós ouvimos tudo que Ele nos ensinou e praticamos ou não. Porque dentro dessa situação, a gente pode se autodestruir também. Pessoas que não conhecem a Deus, ou melhor, conhecem ao Senhor apenas de ouvir falar, mas não veem com os próprios olhos, como disse em Jó, no momento da luta, da dificuldade, elas podem sucumbir, elas podem afundar, elas podem ser enganadas pela sua própria mente, pela sua própria consciência, e serem roubadas da vida. Não é assim que funciona um quadro de pessoa que sofre de depressão, por exemplo? Uma pessoa que está vivendo uma vida, aparentemente tudo indo muito lindo, muito belo, mas dentro de si somente ela sabe a destruição e o caos que tem. Somente ela sabe a dor que é para ela, no momento em que ela está sozinha. Mas eu quero compartilhar algo com você da palavra de Deus. Em Gênesis vai dizer para a gente o seguinte: no momento do caos, o Espírito Santo de Deus pairava pela face do abismo, e bastou apenas uma palavra do nosso Deus, para que naquele ambiente de caos, todas as coisas fossem mudadas. Amém? Então, do que nós precisamos é apenas de uma palavra do nosso Deus para mudar a nossa vida e a nossa realidade. E aí eu volto, porque lembrar desse homem que ouve a palavra e pratica, meus irmãos, eu não quero caminhar aqui em algo que seja simplesmente hipotético, algo que pareça bonito, porque eu sei que praticar a palavra de Deus é um trabalho duro, porque todo aquele que busca praticar aquilo que o Senhor Deus ensina, no dia a dia sabe o peso que é perdoar, amar. E eu não estou falando de amar quem você gosta, não, meu irmão. Estou falando de você amar aquela pessoa que você não gosta. Porque infelizmente existem situações que as pessoas se tornam para nós não gostáveis, por causa das suas atitudes, por causa do que falam, da maneira que reagem. E é nessas situações que parece que o Espírito Santo de Deus está do nosso lado falando assim: ei, e agora? Vamos lá? Quero ver. Estou aqui com você, perdoa, fala para ela. Fala que apesar de que ela te machucou, ela te maltratou, fala para ela que você ama. Fala para ela que você está com ela em todas as situações da vida. Dá um abraço naquela pessoa. Eu sei que ela te fez mal. Eu sei que ela não fez aquilo que você não queria. Eu sei que o seu pai ou a sua mãe falou para você coisas duras, mas você precisa perdoar, porque é isso que o Espírito Santo de Deus exige de nós. E eu reconheço que praticar a palavra do Senhor é duro. Praticar a palavra do Senhor é insistir num solo que oferece resistência. Sabe por quê? Toda vez que você e eu, meu irmão, pensamos em praticar a palavra de Deus, nós vamos contra a nossa própria vontade.
Por quê? A nossa carne está gritando para ir para uma direção e o nosso espírito está falando, volta. E isso acontece o tempo todo. O tempo todo, em todas as situações. E eu sei que isso também, praticar a palavra de Deus, é uma decisão diária. É algo que não cabe, assim, muitas pessoas pensam que no dia que ela levanta a mão para Jesus, ela aceitou a Jesus como seu Salvador e seu Senhor, todos os problemas estão resolvidos. Pelo contrário, vou te dar uma notícia: todos os seus problemas passaram a começar a partir daquele momento. Porque agora você vai ganhar um companheiro chamado Espírito Santo, que ele vai estar com você durante todo o seu dia, te fazendo lembrar todas as coisas que Jesus ensinou, e viver tudo que o Senhor quer, a vontade de Deus. É um processo diário, que exige duas coisas de nós. Primeiro, tempo. Tempo. A gente não pode esperar que as pessoas que chegaram ontem já demonstrem uma maturidade e uma relação com Deus que alguém que está aqui há 20 anos deveria demonstrar. É necessário no nosso coração haver compaixão com aqueles que estão chegando, porque precisa de tempo. Não só de tempo, como também de paciência, porque cada dia é um dia. Quantas vezes, e aí você não precisa se entregar não, quantas vezes você falou que não ia cometer aquele erro e você cometeu? Quantas vezes você falou assim, eu não vou fazer isso, 5 minutos depois você fez? Eu lembro de uma situação, logo quando eu casei, foi muito legal, que eu falava assim, eu saí de casa assim, né, feliz pra caraca, casei, né, venci na vida, agora a vida vai começar, tá show de bola. E eu falava assim, minha mãe tinha uma maneira muito diferente de administrar a casa, né, com dinheiro e tudo mais. E eu falava assim, eu nunca vou administrar a minha casa igual a minha mãe. Só que minha mãe administrava muito bem. Mas era uma questão de honra minha, não ser daquele jeito, não fazer aquilo. Casei, se passaram alguns meses, caí em si, igual o filho pródigo, né? Do que eu lembrei? Que eu estava exatamente igual a minha mãe. Por que nós repetimos? Porque são anos de convivência, são anos caminhando de uma forma. Você criou hábitos, costumes. Isso também acontece com o pecado, irmãos. Às vezes existem coisas na nossa vida que elas ainda não foram extirpadas, elas não acabaram, elas não saíram de nós. Às vezes são coisas que até mesmo não são pecadas, mas não são lícitos. E eles não acabaram ainda dentro de nós, porque ele faz tempo que mora ali. Ele mora ali há muito tempo. E é todo um processo de tempo, paciência, oração, busca do Senhor, desejo de Deus de transformar o seu coração e se colocar no caminho para que Deus faça a obra nas nossas vidas. Isso para aqueles que escolhem viver uma vida que ouve a voz do Senhor e pratica. Mais uma coisa, se relacionar com Jesus, isso é importante. Não nos deixe isentos dos problemas, dos sofrimentos da vida. Eu disse isso logo no começo da palavra. Não adianta você achar que você vai viver um mar de rosa. Amém? Todo mundo aqui é maduro para entender isso, né? Porque a gente vai passar por lutas. O sofrimento é inerente à vida humana. O sofrimento vai chegar. Talvez você foi ao médico, e ao chegar lá diante do médico, você foi fazer o check-up. Você correu tanto de fazer aquele check-up médico, mas você chegou para fazer. E o médico depois pegou, ele viu o extrato da sua vida e falou assim, ó, tá mal, hein? Vai ter que cuidar. Isso deixa a gente abalado. Às vezes são coisas tão simples que acontecem nas nossas vidas, que isso mexe com a nossa estrutura de um jeito, que a sensação que a gente fica, a gente está sem chão. Às vezes, é uma palavra que alguém nos trouxe. Às vezes, é um olhar de alguém. Talvez numa situação a pessoa te olhou. Talvez ela nem prestou atenção em você, mas ela te olhou. Ela reparou em tu. E você se sentiu mal com aquilo que aconteceu. Logo, porque você se sentiu mal, você começa a remoer,
remoer, remoer, remoer, e aquilo vai gerando em você um problema tão grande. E eu tenho algo para te dizer, isso não acaba, porque isso é inerente à vida do ser humano. O que você pode escolher fazer é ouvir a palavra do Senhor e praticar. E aí você vai falar assim, como, Enoque? Tem um remédio, Filipenses vai falar isso para a gente. Filipenses vai falar para que a gente foque a nossa mente em tudo que aquilo que é santo, que é puro e que é agradável ao Senhor. Percebe? A palavra de Deus, meu irmão, é remédio para os nossos corações. A palavra do Senhor de Deus é alimento para a nossa alma. Quando eu falo para você pegar a palavra de Deus, não só ouvir, mas praticar e colocar na vida, eu estou te dando um antídoto para você, não é parar de sofrer, mas é para você, como a gente leu em Tiago, viver feliz. Como Paulo falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso tudo mesmo. Posso sofrer naufrágio, posso passar fome, posso viver separação, eu posso passar dificuldade, mas em todas essas coisas eu sou o quê? Contente. É o contentamento do Senhor, e isso só vem na vida daqueles que ouvem a palavra do Senhor e praticam. Sabe por quê? Se a gente parar aqui e começar a sentar numa roda para conversar, você percebe como isso acontece. Detalhe, ambas as casas foram construídas, correto? Não foram, amém? A casa do homem que cavou fundo está aqui, e a casa do cara que construiu na superfície. Quem olha de fora consegue ver o trabalho que esse teve da fundação? Consegue ver a ferragem que foi colocada? Consegue ver a sapata que foi cavada? Aparentemente, a casa do homem que trabalhou menos pode ser linda e bonita, mas o que faz essa casa sobreviver, ou melhor, passar pelo teste de qualidade, pelo ISO 9001, é o dia da chuva. É o dia da dor, é o dia do sofrimento. Receber as bênçãos de Deus é maravilhoso, mas é só no dia da luta que a gente descobre aonde realmente está firmada e fixada a nossa fé. É só no dia da dor, não tem uma outra forma. Por isso que eu digo que os relacionamentos com Jesus vão se aprofundar conosco, se nós decidirmos ouvir a palavra dele e entender e viver por ela. Isso significa que nós não seremos destruídos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de Deus. Porque o Pai de vocês dar a luz do sol aos maus e os bons, e faz chover sobre os justos e os injustos. Ambas as casas passaram pela mesma dificuldade. O fato de você se relacionar com Jesus não vai te deixar isento. Eu preciso reforçar isso, para você que está aqui, para você que está online nos ouvindo. A vida com Jesus vai te colocar numa grande crise que o Senhor Jesus não vai livrar você do sofrimento. Nem o Pai poupou Jesus do sofrimento. Só que com toda certeza, é no dia do sofrimento que você vai ter a oportunidade de provar ainda mais profundo de Deus. E aí, caminho para o meu último ponto aqui com você. Viver segundo a vontade de Jesus não vai nos isentar do sofrimento. Isso já foi dito, enfatizei bastante. Mas vai livrar a nossa vida da destruição. Olha o que o texto vai dizer para a gente. Vamos voltar lá no texto de Lucas. Olha o que ele vai nos dizer. Lucas capítulo 6, verso 48. Olha o que diz o final do texto. O rio veio contra aquela casa e ela não pôde abalar, porque foi muito bem construída. O verso 49 vai dizer: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrochando-se
o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a sua queda. Algumas traduções vão dizer ruínas. Isso para deixar claro que o que mais importa é se estamos vivendo uma vida prática com o Senhor. Por quê? Não fazer isso é auto-engano. Não fazer isso, não ouvir as palavras do Senhor e não praticar, é trilhar um caminho de destruição. E aí, quando chega o dia da adversidade, que o nosso coração é revelado, que as nossas motivações são reveladas, acontece que muitos daqueles que passaram uma vida ouvindo Jesus acabam sendo destruídos, ficam afogados, acabam padecendo no meio de tudo. O meu desejo, meu irmão, minha irmã, é que isso não aconteça com você. Meu desejo, eu não estou com você o tempo todo, mas o meu desejo, com muita sinceridade, no nome de Jesus, é que no seu dia a dia, no seu carro, no trânsito, na mesa que você senta para almoçar, com os amigos do trabalho, na correria do dia a dia, você tenha dado lugar, ou você venha dar lugar ao Espírito Santo de Deus, para que todas essas palavras que são ditas aqui, são ministradas aqui, todas aquelas palavras que você ouve lá na internet, todas aquelas palavras que estão aqui, possam fazer sentido ao seu coração. E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus tenha a possibilidade de incomodar a sua vida muito, e muito. Porque toda vez que o Espírito Santo de Deus começa uma obra como esta, pode ter absoluta certeza que a casa que está sendo construída ali é uma casa forte. Que a casa que está sendo construída ali é um monumento que o Senhor vai usar para a glória dEle. Que a casa que está sendo construída na vida dessa pessoa, essa pessoa que é a casa, o templo do Espírito Santo de Deus, está passando por um momento de dor que ninguém está vendo, que é profundo. Com toda certeza, o Senhor vai usar a sua vida poderosamente para ser um excelente pai, uma excelente mãe, um ótimo filho, um bom irmão, um bom trabalhador na sua empresa, porque isso é a transformação que o Espírito de Deus vem fazer conosco. E eu quero orar com você nesse momento. Podemos ficar de pé para orarmos? Estamos aqui nesse culto, que o nome dele já diz tudo, né? É a quarta com Deus. É um momento que você separou do seu dia, da sua semana, para vir à igreja e ter um momento com Deus. E eu quero convidar você a orar. Eu quero te dar esse minuto para você orar, para você falar com Deus. Falar como o salmista Davi falou: Senhor, traga para mim, traga à minha consciência aqueles pecados que me são ocultos. Traga, Senhor, para mim aquilo que eu preciso mudar, sabendo que o Senhor Deus é o Deus Todo-Poderoso, que esquadrinha o nosso coração. Ele conhece o nosso andar e o nosso levantar. Ele sabe como foi a noite passada. Ele sabe a dor que você está enfrentando agora. Ele sabe a sua necessidade, as suas dificuldades. Ele conhece a sua luta. Lembre-se disso. Deus conhece o seu nome. Ele te conhece pelo seu nome. Fale com Ele nesse momento. No nome de Jesus. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Coloque diante de Deus tudo aquilo que tem passado por você, tudo aquilo que precisa ser mudado, como diz a canção. Tudo aquilo que precisa ser mudado, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, nos agradecemos ao Senhor pela Tua orientação. Nós entendemos que precisamos de Ti, Jesus. Nessa noite nós colocamos o nosso coração diante da Tua presença, porque reconhecemos que somos pó e cinza. Que apesar de tanta coisa que já abandonamos na nossa vida, tanta coisa que já mudamos,
o Senhor ainda continua com o seu amor a nos constranger, porque o Senhor deseja mais de nós, porque o Senhor deseja revelar nas nossas vidas, do nosso coração, a imagem do teu Filho Jesus, para que em todo lugar, toda pessoa que nos encontrar, encontre Jesus, para que em todo lugar que vamos andar, vamos passar, as pessoas vejam Cristo passando por ali nas nossas vidas. E eu sei que precisa coisas precisam ser mudadas, Senhor. Nos ajude, nos dê coragem, ó Pai. Coragem para investir no fundamento das nossas vidas. Coragem para investir sim na oração. Coragem sim para investir na leitura da palavra de Deus. Coragem sim para cavar fundo, tirar tudo aquilo que tem pedra, aquele terreno difícil. Nos ajude a ter coragem para cavar e cavar e cavar e cavar, e nos fundamentarmos, nos alicerçarmos na rocha que é Cristo Jesus, porque só assim nós não seremos destruídos. A nossa garantia, que a nossa garantia seja essa vida de íntimo relacionamento com teu Filho Jesus, ó Pai, porque isso é o que gera vida em nossas vidas. Aqueles que estão de casa nos acompanhando, no nome de Jesus, vai de encontro a cada casa, Deus, a cada pessoa. Se há alguém que deseja entregar o seu coração a Jesus, porque talvez durante muito tempo da sua vida foi só uma pessoa que ouviu muito do Senhor, mas nada mudou. Ouviu muito de Jesus, mas a vida não foi transformada. Frequentou muito culto, foi muito à igreja, mas nunca permitiu que a obra do Espírito Santo fosse completa nos seus corações. Que esse seja o momento de encontro com Deus. Que esse seja o momento, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa passar por esse lugar, entrar nessa casa e pegar esse coração e trazer vida e transformação no nome de Jesus. Nós te pedimos isso. Obrigado, Deus. Muito obrigado por esse momento. Nós te agradecemos, porque aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra, é fiel para completá-la. Nós confiamos plenamente em Ti, Jesus. Amém.